Olá! Hoje a gente mergulha na história de Hermes Rodrigues da Fonseca, o oitavo presidente do Brasil. Uma figura que saiu dos quartéis para comandar uma nação e, olha, num dos seus períodos mais turbulentos. Pensa só, ele não foi um presidente qualquer. Foi um militar que chegou e quebrou a famosa política do café com leite, aquele revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais. E ele fez isso governando um Brasil que estava literalmente pegando fogo, com tensões sociais e políticas por toda a parte. Para a gente entender essa figura tão complexa, nosso roteiro vai ser este. Vamos ver como ele chegou ao poder, a eleição que dividiu o país, sua polêmica política de intervenções, as grandes revoltas do seu mandato e, no fim, o que sobrou de tudo isso. Ok, vamos lá. Para a gente entender o presidente Hermes, primeiro a gente precisa conhecer o militar Hermes. A trajetória dele e a do exército brasileiro daquela época, olha, são uma coisa só. Essa linha do tempo aqui já diz quase tudo. Ele nasceu numa verdadeira dinastia militar. O tio dele, ninguém menos que Deodoro, proclamou a República. Essa herança, claro, mudou toda a vida dele, inclusive a formação na escola militar, que era um centro do positivismo, aquela filosofia que pregava que a ordem e um governo central forte era o único caminho para o progresso. E foi com essa mentalidade que ele virou ministro da Guerra, modernizou o exército com alistamento obrigatório e, enfim, chegou à presidência. Parecia um destino traçado. Agora a gente vai para a eleição de 1910. Esse foi um momento que rachou o Brasil. Não era só uma briga entre candidatos, era um choque de visões sobre o que a República deveria ser. De um lado, o Marechal Hermes, representando a força da farda e as velhas máquinas políticas, tudo orquestrado pelo poderoso senador Pinheiro Machado. Do outro, Rui Barbosa, o intelectual, o Águia de Aia, que inovou, foi para a rua, fez discursos em praça pública e mobilizou as cidades. Era, no fundo, o poder das armas contra o poder das palavras. E os números? Bom, os números não mentem. O resultado foi claro. Mais de 400 mil votos para Hermes da Fonseca contra uns 222 mil para Rui Barbosa. Apesar de toda a energia da campanha do Rui, a força das oligarquias e o peso dos militares falaram mais alto. Isso, claro, numa eleição que, para variar, foi marcada por acusações de fraude dos dois lados. Uma vez no poder, Hermes botou em prática sua política mais famosa e, sem dúvida, mais controversa, a chamada Política das Salvações. O nome soava bem, mas a execução foi outra história. Então, o que era essa tal de política das salvações? Basicamente, era o governo federal metendo a mão com tudo nos estados. O objetivo era simples: tirar do poder as oligarquias que não eram aliadas e colocar no lugar grupos leais ao presidente, quase sempre liderados por militares. O discurso oficial era todo moralista. A ideia vendida era de salvar os estados da corrupção das velhas elites para purificar a república. Era um papo de ordem, de renovação. Mas na prática a coisa foi bem diferente. A política foi tocada com mão de ferro, principalmente no Norte e Nordeste, e o resultado foi uma onda de conflitos. Em Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia, governadores foram derrubados à força, o que gerou confrontos armados e uma instabilidade política gigante. E o auge dessa política radical, o ato mais violento de todos, aconteceu em janeiro de 1912. Para conseguir impor um aliado no governo da Bahia, o governo federal simplesmente mandou bombardear a capital, Salvador. Foi uma demonstração de força brutal que chocou o país e manchou o governo para sempre. Mas o governo de Hermes não foi só feito de intervenções políticas. Ele foi o palco de duas das maiores revoltas sociais da Primeira República. Revoltas que escancararam as feridas de um Brasil muito desigual. Mal tinha completado uma semana da posse de Hermes, e essa frase ecoou pelo Rio de Janeiro. Era o grito dos marinheiros, a maioria negros, que não aguentavam mais os castigos corporais selvagens na marinha. A revolta da Chibata, liderada por João Cândido, parou a capital. Os marinheiros tomaram os navios de guerra mais modernos do Brasil e apontaram os canhões para a cidade. No começo, o governo fingiu ceder, prometeu o fim da chibata e perdão para todo mundo. Só que a promessa era uma armadilha. Logo depois, ela foi quebrada e no segundo levante, a repressão veio com tudo: prisões, tortura e mortes. Enquanto o mar se acalmava à força no rio, o sertão do sul do Brasil explodia. Numa área disputada por Santa Catarina e Paraná, começou a Guerra do Contestado, um conflito que misturava religião e luta por terra. As reivindicações dos sertanejos eram uma mistura de desespero e fé.
Eles lutavam por terra, contra a exploração de empresas estrangeiras, por dignidade. E a exigência final era um recado direto para o poder central. Eles queriam a deposição do presidente. A resposta do governo não foi diálogo, foi guerra. Uma guerra brutal que só terminaria em 1916, já no governo seguinte, deixando um rastro de dezenas de milhares de mortos. Esse documento aqui é um retrato perfeito da época. Com tanta agitação, a chibata, o contestado, as crises políticas, o governo partiu para medidas extremas. Em 1914, Hermes decretou estado de sítio na capital, ou seja, suspendeu direitos, prendeu opositores, fechou jornais. A ordem para ele vinha acima de tudo. E aí, a gente chega ao fim do mandato. E a pergunta que fica é: como é que se avalia um governo com tantas contradições? Foi um modernizador ou um autoritário? Esse quadro resume bem essa dualidade. Por um lado, Hermes da Fonseca foi sim um modernizador. Ele consolidou a reforma do exército, expandiu ferrovias, construiu as primeiras vilas para operários, criou escolas técnicas. Até provou um plano para proteger a economia da borracha. Mas, por outro lado, o governo dele foi marcado pelo autoritarismo da política das salvações, pela repressão violenta a movimentos sociais e pelo uso constante da força. E a gente termina com essa reflexão. Hermes da Fonseca foi um produto do seu tempo. Um militar positivista que acreditava que a ordem trazia o progresso. Mas o custo disso foi altíssimo. A questão sobre o legado dele, se foi um mal necessário para um tempo caótico ou se foi um catalisador de conflitos que só aprofundou as feridas do país, continua aí aberta, provocando a gente a pensar sobre a história tão complexa da nossa república.